Ótimo. 3, 2, 1. Começando. Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Washington, eu sou da Biblioteca Hebraica de Juiz de Fora. Temos aqui também convidada a nossa amiga professora Ira Chocron, que é a líder do projeto Marajó Sefardi. E hoje nós, numa live extra de final de ano, nós vamos conversar com Pércio Bider. Pércio, vou fazer só uma apresentação breve da Juventude Judaica Organizada, mandou para a gente um breve currículo do nosso amigo Pércio. Pércio Bider, sócio-diretor na operadora de viagens Israel, operadora, representante no Brasil do ecossistema de startup Tech7, ou Tech7, de Israel, e ativista comunitário há mais de 28 anos. Já representou a comunidade judaica brasileira em diversos encontros, seminários e congressos em Israel e no mundo, além de representar entidades governamentais e ONGs israelenses no Brasil. É membro da Alliance of Civilization da ONU e também da Religions for Peace. Apresentador do programa Shalom Show na internet, promove o diálogo interreligioso e também o conhecimento sobre Israel e o povo judeu para o povo brasileiro, combatendo o antissemitismo e a discriminação em geral. É o atual presidente da Juventude Judaica Organizada e Legião Sionista no Brasil e membro das novas gerações do Congresso Judaico Latino-Americano. Pércio Bider, a sala é sua. Ira, você vai querer falar alguma coisa nesse meio tempo? Otto, o Pércio está escrevendo aqui que ele não está conseguindo ouvir direito. Pércio, deixa eu ver se melhor, porque estava escrevendo aqui que estava ouvindo duplamente. É porque tem dois canais em abertos, por exemplo, se o Facebook estiver em aberto, vai dar esse delay. Estava ouvindo duplamente. É porque tem dois canais em abertos, por exemplo, se o Facebook estiver em aberto, vai dar esse delay. Então, vai ter um grande problema, né? Eu acho... Vocês me ouvem? Eu acho que melhorou agora. Vamos lá. Melhorou, né? Agora sim. Vocês estão me ouvindo? Agora sim, estamos ouvindo direitinho, Pércio. Ótimo. Eu quero agradecer demais a todos vocês por esse convite. Eu estava fazendo uma cara aqui, porque tudo que vocês estavam falando, estava vindo 3, 4 vezes a mesma coisa, e aí parecia um monte de gente falando a mesma coisa. Tava engraçado. Mas muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui na qualidade de entrevistado. Eu que sempre faço as entrevistas. Estou até me sentindo um peixe fora d'água aqui em ser entrevistado, porque eu não estou acostumado muito com isso, não. Mas muito obrigado. Vamos falar aí bastante sobre o que está acontecendo aqui, tanto no Brasil como no mundo. Estou vendo bastante caras conhecidas aqui. Um abraço aqui, ó, o Pablo, tem o Dani, a Iria, o Washington. Prazer, Washington. Ó, primeira vez que estamos falando aí. Gustavo está aqui também, não consigo ver mais gente aqui, então sejam muito bem-vindos todos vocês. É um prazer enorme para mim. Obrigado pelo convite. Pércio, eu sou muito grata. É como se eu estivesse devolvendo a gentileza que você fez em agosto, me convidando para o seu programa, o Shalom Show, que me ajudou muito, divulgou muito o meu trabalho. Claro que aqui você não precisa de divulgação, porque você já tem toda uma estrada, todo mundo te conhece, né? Mas para esse tema, pessoal, que é antissemitismo, eu não poderia ter escolhido uma pessoa melhor. Por quê? Pelo tempo que ele tem de estrada no combate ao antissemitismo no Brasil. Eu admiro demais esse homem por conta dele ser um guerreiro nesse sentido. E a primeira pergunta vai exatamente para você no que diz respeito ao antissemitismo, já que é o nosso tema. É um tema espinhoso, é um tema melindroso, mas que deve ser debatido, sim, né, em qualquer live que qualquer judeu possa ofertar. Assim, eu vejo que se nós do Projeto Marajó Sefardi ficarmos falando só de história, o passado, não tem como. Acho que temos que falar, sim, do presente e o que está acontecendo com todos os judeus, né, no que diz respeito ao antissemitismo no Brasil e no mundo. Ele existe, não tem como negar, temos muita discriminação e
E é isso. Então, eu quero fazer essa primeira pergunta a você, Pércio. Quando você fundou a Juventude Judaica Organizada, qual era o seu pensamento? Você queria combater o antissemitismo e o antisionismo por questões assim, mais abrangentes? Ou foi algo que veio de você porque, de repente, houve uma discriminação consigo mesmo, com você mesmo? Entende? Bom, Na adolescência, você sofreu enquanto judeu. É isso que eu queria saber, assim, porque eu sinto você assim um guerreiro em combate a esse crime aqui no Brasil. eu gostei muito da sua pergunta, porque é a primeira vez que me fazem ela. Como que foi a ideia de surgir, de criar, na verdade, a JJO. A JJO, ela é uma entidade, para quem não conhece, é uma organização sem fins lucrativos, é uma associação hoje sem fins lucrativos, que foi criada em 2006 para realmente combater o antissemitismo, né? Foi a base dela foi para combater o antissemitismo, para que a gente estava naquela época de guerra de Israel, muita gente falando mal de Israel, falando mal dos judeus, e aí a gente tem que fazer aqui uma pequena separação sobre o que é o antissemitismo, né? Eu não quero aqui dar uma aula sobre o que é o antissemitismo, como surgiu, de onde veio, porque isso é uma aula assim muito pesada e precisa de realmente um tempo maior. Mas eu quero que as pessoas comecem a entender que o antissemitismo ele está enraizado no ser humano como pertencente a esse planeta aqui. A gente tem casos, inúmeros casos do ódio aos judeus, e aí muita gente vai falar, mas o ódio ao judeu não é só antissemitismo, porque o semita, o árabe também, entra na questão também do que é o antissemitismo, do que é o semita, mas enfim, de novo, não é aqui. A gente costuma chamar o ódio aos judeus de antissemitismo. Tem um professor uruguaio chamado Gustavo Peretnik, que ele fala também muito sobre judeufobia. Eu não gosto muito do nome judeufobia, porque a fobia ela é o medo de alguma coisa, né? Então, quando você fala que a pessoa é judeofóbica, é você dizer que ela tem medo do judeu. E que não é verdade, não é verdade. A pessoa, quando ela odeia judeu, porque ou ela entende, ela conhece muito o que é o judeu, o que é o judaísmo, e ela é mau caráter, é canalha mesmo de ser anti-judeu, ou ela é ignorante, ela é totalmente ignorante, ela vai atrás daquilo que ela ouve por aí, principalmente hoje com as redes sociais, isso ficou como um megafone, né? Antigamente a gente via muita gente falando sobre mal de judeu, falava, olha, cuidado com aquele cara ali, ele é judeu, olha, aquele cara ali não é muito confiável, ele é judeu, mas falavam no bar, em casa, na casa dos tios, na rua ali, na escola, na faculdade. Hoje a internet, ela massificou essas vozes, né? E massificou vozes, tanto de pessoas boas, como de pessoas ruins também. E a gente entra também na questão do racismo, da homofobia, da misoginia e todos os preconceitos e discriminações que a gente vê. Só que o antissemitismo é um preconceito e uma discriminação, na verdade não é nem preconceito, né? É uma discriminação generalizada realmente que vem já de muitos anos. Muitos anos não, milhares de anos, né? Então, a JJO, ela surgiu exatamente para combater esse ódio aos judeus. Em 2006, eu juntei algumas pessoas que já trabalhavam com isso, já eram ativistas comunitários como eu trabalho para a comunidade desde os 15 anos. Então, eu estou com 43, já são 28 anos, é isso? 28 anos trabalhando ativamente para a comunidade judaica, ou seja, não nasci ontem, não foi de ontem que a gente começou a trabalhar, a fazer as coisas, mas eu venho desde os 15 anos trabalhando contra o antissemitismo, e quando a gente criou a JJO foi bem no ápice dos ataques de Israel contra alguns alvos do Hamas, do Hezbollah, foi na guerra que teve em conjunto, que Israel teve que atacar Hezbollah no norte, Hamas em Gaza, e aí veio imprensa, veio gente
de todos os espectros falando mal de judeu, de Israel, e a gente decidiu criar uma organização que fosse além dos movimentos juvenis, para que as pessoas pudessem ter a oportunidade de mostrar que Israel não era tudo aquilo que as pessoas pintavam, né? Muita gente fala que antissionismo não é antissemitismo, mas eu já vou falar sobre isso também. Mas a ideia, na verdade, era a gente responder aos ataques que a gente estava sofrendo, tanto comunidade judaica como Israel, e eu nunca vou esquecer como que surgiu a Juventude Judaica Organizada, que foi num evento, a gente foi numa reunião que a gente fez lá na Hebraica, em São Paulo, tinha umas 20 pessoas, só gente da nata, assim, de ativista comunitário judeu mesmo, e a gente decidiu criar esse grupo. Lançamos o nome como Juventude Judaica Organizada, assim como outros nomes também, e a gente não decidiu nada ainda, só que a gente foi num evento da Sintusp, que era do Sindicato dos Funcionários da USP, lá em São Paulo, e que eles chamaram para um fórum chamado, eu não lembro agora o nome do fórum, mas era alguma coisa contra Israel, solidariedade ao povo palestino, enfim. E aí convidaram, se não me engano, foram 8 ou 10 cadeiras só para o lado palestino e uma cadeira para a Federação Israelita, que com toda certeza não mandou ninguém. E a gente foi lá, a paisana, né? Então a gente tinha lá umas 20, 30 pessoas nossas lá, que a gente foi ver o que eles estavam falando. Passou umas 2 horas de todo falando, ataques contra Israel, contra judeus. Chegou no final, a gente, queremos fazer pergunta aí. Eu levantei a mão, perguntei, o cara falou assim, você é sionista, né? Como se a pessoa quisesse me ofender. Muito obrigado, eu sou sionista. Ela acha que eu tô me ofendendo. Pode me chamar de sionista, não tem problema nenhum. E aí eu falei, sim, sou sionista, mas o que tem a ver? Só me responde a pergunta. Aí começou um bate-boca, começou a gritar, e falou, vocês são assassinos, isso, aquilo. Eu falei, amigo, eu não sou assassino, nunca matei ninguém. Eu tô aqui, enfim. E aí os ânimos começaram a ficar mais exaltados, até que chegou, tinha uma bandeira do Hezbollah enorme ali, e a gente estava muito incomodado com isso, até que chegou uma hora que um deles gritou, morte aos judeus. Aí todo mundo levantou e foi para cima, aí quase rolou porrada, aí veio a Folha de São Paulo, veio me entrevistar, falou assim, o que aconteceu ali? Eu falei, o cara tava lá perturbado e tal, quem são vocês? Vocês são de alguma organização? Aí eu falei, opa, a gente é da Juventude Judaica Organizada, e aí saiu pela primeira vez uma matéria sobre a gente, aí a gente decidiu continuar esse trabalho, e foi um trabalho muito legal, porque a gente vem fazendo, desde 2006, um trabalho de pioneirismo mesmo dentro da comunidade judaica no Brasil, de ativismo com responsabilidade. O que é isso? É a gente informar as pessoas, passar o conhecimento sem a irresponsabilidade do adolescente, entende? Que vai lá, faz as coisas nas coxas, faz as coisas de qualquer jeito. Não, a gente pensa, tem estratégia, tem uma série de estudos que a gente faz para realmente passar a verdade sobre Israel e sobre o povo judeu. Nesses anos todos, a gente fez são 14 anos de estrada aí, só com a JJO. A gente se orgulha em ter sido os primeiros a fazer palestras e aulas em universidades públicas e privadas, em escolas públicas e privadas. A gente teve contatos também muito próximos com políticos, tanto na esfera municipal, federal, estadual, de todo o Brasil. A gente conseguiu, nesse tempo, junto com a CONIB, a gente conseguiu também aprovar aquela lei sobre o terrorismo aqui no Brasil. Fizemos muitas manifestações, todas as manifestações de rua que foram feitas em prol de Israel e do povo judeu pacíficas, desde 2006 em São Paulo, foram feitas pela JJO, e a maioria que foi feita no Brasil inteiro também foi feita pela JJO. Em 2018, a gente teve um lançamento da Legião Sionista, que é um grupo de não judeus e não jovens, porque as pessoas vinham para mim e perguntavam, Pércio, eu quero participar, eu quero fazer parte da Juventude Judaica Organizada, mas eu não sou judeu, o que eu faço? Eu quero fazer parte, mas eu não sou jovem, o que eu posso fazer? Então a gente decidiu criar a Legião Sionista, que é uma organização também, um braço da JJO, para que qualquer um, ou seja, você não precisa ser jovem, você não precisa ser judeu para defender o Estado de Israel ou para lutar contra o antissemitismo. E a gente sabe que o antissemitismo, ele é
a porta de entrada para qualquer outro ato de discriminação com qualquer pessoa. Começa com o antissemitismo, passa pela cristofobia, que eu também não gosto muito desse nome, porque parece que tem medo dos cristãos, mas não é isso, né? Mas o preconceito e a discriminação contra cristãos, contra outras religiões, contra outros povos, aí vem Nordeste, vem Sul, vem tudo, mas tudo começa, que a gente sabe, com o antissemitismo. Então, é muito importante que cada um que esteja ouvindo a gente agora saiba que, por mais que você não seja judeu, por mais que você não seja sionista, por mais que você entenda que você não seja, é fundamental que você se junte nessa nossa luta da causa contra o antissemitismo. E é muito importante também a gente pontuar que não é mimimi. Hoje em dia está muito na moda a questão do mimimi. Ah, mas é muito mimimi isso, as pessoas não podem mais fazer piada com o judeu, as pessoas não podem fazer piada com Israel, não podem mais falar, as pessoas não podem nem mais falar que eu quero que o Estado de Israel se exploda. Claro que não. Uma coisa é você fazer piada com os judeus, com o judaísmo, de uma forma saudável, de uma forma tranquila, como até os próprios judeus fazem. A gente sabe fazer piada de judeu muito bem. Então, mas outra é denegrir, e aí essa palavra também é muito ruim, enfim, né, que a gente está agora no politicamente correto, mas é você desmerecer aquele povo ou aquela pessoa por causa da sua raça, religião, cor, credo, orientação, enfim, o que seja. Então, é muito importante que a pessoa se coloque no lugar do outro para entender o que é realmente prejudicial ou não. Eu costumo dizer que se a pessoa acha que é mimimi, vira judeu uma semaninha só uma semana, e começa a falar que você é judeu, que você defende Israel. Vamos ver se você aguenta o mimimi, né? Se é mimimi para você também. Tá desligado o seu microfone. Eu concordo com você também. Eu já vi muitos amigos meus dizerem que é um exagero vocês colocarem o Holocausto como algo que não deve ser estudado o tempo todo, deve ser debatido, deve ser... Não, porque os campos de concentração, eles mataram milhões de pessoas, né, os nazistas. Os campos de concentração, eles estão aí para a gente ver que são desativados, obviamente, né? Estão aí para a gente ver que a história não se deve repetir nunca mais. Então, qualquer ato contra um judeu, qualquer outra pessoa de discriminação, né? Enfim, tem que ser evitado e combatido, sim. Então, não vejo o Holocausto como mimimi, não vejo como a causa judaica de jeito nenhum como mimimi, de jeito nenhum. Então, mas eu já ouvi isso aí que você está falando mesmo. É muito importante isso, Iria. Logicamente que aqui quem está assistindo, obviamente, não tem esse discurso, mas com certeza conhece alguém que tem esse discurso. E é importantíssimo a gente pontuar algumas coisas também. Uma delas é em relação ao Holocausto. Hoje eu acompanho muito e eu recebo muita, não só como meu perfil pessoal, mas também pela JJO, recebo muita denúncia mesmo, de antissemitismo, mas muita coisa que vem é sobre o Holocausto. Tem muita gente que nega o Holocausto, e vocês sabem disso. Tem negadores do Holocausto profissionais que fazem isso diariamente, e isso é muito importante a gente combater. Por quê? Primeiro, que a gente não vai ter mais sobreviventes do Holocausto. Com sobreviventes, com pessoas que passaram, lá que tem aqui, ó, no braço marcado, eles já negam, eles já conflitam com essas pessoas, dizendo que não aconteceu. Imagina quando não existir mais. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas agora está vindo um novo fenômeno dos negadores do Holocausto, dizendo o seguinte: o Holocausto aconteceu, eu não estou negando. Mas foram mesmo 6 milhões de judeus? Esse número aí está superfaturado. Eu tenho certeza que não foi mais de 100 mil judeus que morreram. Não é possível. Então eles começam a diminuir ainda mais o que aconteceu. E a partir do momento que a gente diminui, a gente começa a tirar do contexto das pessoas a importância de se falar, de se lembrar, e para que realmente não aconteça nunca mais, nem com judeus, nem com qualquer outro povo. Eu costumo, geralmente, todo ano, quando tem a lembrança do genocídio armênio,
eu tenho um contato muito bom com a comunidade armênia, a gente já participou de diversas ações em conjunto, e eu falo para eles, como judeu, eu sou totalmente a favor da luta do povo armênio, por exemplo, para que os governos reconheçam realmente o genocídio turco com os armênios há mais de 100 anos atrás. E é inadmissível que nós, como judeus, não nos solidarizemos com outros povos que sofreram também quase a mesma coisa que a gente sofreu. Quando as pessoas falam para mim, mas vocês têm que entender também que hoje o racismo ele é importante. Lógico que é. O racismo ele é uma coisa que está enraizada também na nossa sociedade, assim como a homofobia e o antissemitismo, mas eu vejo muito mais a comunidade judaica lutando contra o racismo do que a comunidade negra lutando contra o antissemitismo. Não sei se vocês já perceberam isso, mas eu já tive algumas discussões com alguns líderes negros, inclusive, que eu falo para eles, cara, a gente tá junto no mesmo barco. A discriminação, ela é de todos os lados, a gente tem que estar no mesmo lado e combatendo isso. E é muito importante que líderes negros, líderes LGBT, líderes de outras religiões estejam juntos com os judeus, para que a gente possa combater toda a forma de discriminação e preconceito que existam aqui no Brasil e no mundo. Só que o que eu acompanho não é isso, infelizmente. Eu não vejo tantas campanhas e tantas líderes de outros povos se solidarizando com os judeus. Pelo contrário, o que eu ouço falam muito de judeus. Hollywood só fala do Holocausto, não fala do escravidão, não fala do povo X que foi também atacado e dizimado, fala muito sobre o povo judeu que é sofrido, mas não pode falar nada de judeus, ou seja, acabam também, de uma forma, promovendo esse antissemitismo de uma maneira, não sei se muito coerente e muito menos se quer, né? Se a pessoa quer fazer isso. Mas tem que ser tomada essa atitude de que todos estamos no mesmo barco e que temos que combater não só o antissemitismo, mas todas as formas de preconceito e discriminação. Aqui no Brasil eu vejo hoje muita coisa acontecendo. A gente tem muita gente que fala que a esquerda é antissemita, aí tem quem é a esquerda que fala que a direita é antissemita. Eu costumo falar que o antissemitismo ele é ambidestro. Ele age com as duas mãos. Ele age tanto com a direita como com a esquerda. Nós temos casos aqui no Brasil de pessoas da esquerda que promovem o antissemitismo e temos casos da direita também que promovem o antissemitismo. Não sei se vocês estão acompanhando, já faz um ano mais ou menos que eu venho, um ano e meio mais ou menos, que eu venho estudando e acompanhando o pessoal da alt-right dos Estados Unidos que estão aqui já no Brasil, com algumas pessoas do governo, ok? Eu não posso falar quem é, mas tem, ok? Aqueles vapor raves, não sei se vocês estão acompanhando isso na internet, mas tem uns vapor raves aí que o pessoal costuma colocar, principalmente no Twitter, mas é a alt-right americana do copinho de leite. Não sei se vocês já ouviram falar do copinho de leite que eles colocam lá no perfil deles. Já viu, Washington? O que é o copo de leite? É a supremacia branca. É a supremacia branca, é o white power, são os neonazis. E tem também na parte da esquerda também, na extrema esquerda, que nós temos muitos que são contra Israel, mas que, na verdade, querem ser contra os judeus. Eu não sei se vocês já viram, mas eu fiz uma entrevista com o Jean Willis, acho que faz uns 2 anos, se eu não me engano. Ele foi uma das pessoas mais, assim, coerentes que eu já conversei, e ele é da esquerda. Muita gente fala que eu sou de esquerda, muita gente fala que eu sou de direita. Gente, eu não sou de nada, ok? E a JJO menos ainda, a Legião Sionista, menos ainda, a gente não tem partido. Nosso partido é o judaísmo, nosso partido é o sionismo. Mas o Jean Willis, qual foi o nosso trabalho? Trabalho de conscientização para a esquerda. Ou seja, ele era uma pessoa, uma voz totalmente ativa dentro da esquerda, e ele é um cara sionista. Pércio, mas o Jean Willis é sionista? Ele é super sionista, ele ama Israel, ele me confidenciou, ele falou, cara,
Eu gostaria muito de morar em Israel. Eu falei, pô, vai lá. Acho que tá na Espanha, sozinho, sei lá onde tá. E a direita a mesma coisa. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com o discurso do eu não tenho nada contra os judeus. Meu problema é com Israel. Quantas vezes vocês já ouviram isso? Eu não tenho nada contra judeus. Várias vezes. Várias. Eu tenho um amigo que é historiador e ele diz o seguinte: Iri, eu não tenho nada contra os judeus, nada contra vocês. O meu problema é o Estado de Israel, que oprime as pessoas que moram lá, oprime os árabes, os palestinos. Já ouvi, sim. E Isso é ruim, Pércio. Pércio, eu queria só aproveitar esse gancho aqui agora e até falar um pouco desse mercado neonazista que existe, né? Se a gente reparar, pelo menos quinzenalmente, sempre sai uma revista, um livro falando sobre o nazismo. É um mercado que tem um seu giro constante, pelo menos 2 vezes no mês vai sair alguma coisa. E, estrategicamente, são coisas que até atraem, né? São livros com capas vermelhas, às vezes tem um dourado que chama atenção. Isso eu falo muito tomando como base banca de jornal. A gente não consegue passar um mês sem não ter uma informação sobre o nazismo, mas sobre a ótica, não muito vendida como uma ótica histórica, mas você percebe ali que é uma revista que promove uma sedução, porque ela tem uma capa bonita, ela tem uma chamada bonita. Em contrapartida, a gente não vê um balanceio de uma exibição de materiais sobre o Holocausto. No ano passado, nós aqui em Juiz de Fora trabalhamos com um processo de educação sobre o Holocausto, voltamos esse ano de novo, com uma representante que é até do Yad Vashem aqui no Brasil, mas é quase que uma guerra que a gente não consegue combater mediante essa sedução que o mercado nazista, ainda hoje, em 2021, promove. Como que você vê isso no dia a dia, no cotidiano? Você acha que realmente tem um mercado vibrante e nazista ainda circulando? Vibrante eu não diria, porque vibrante a gente teria que ter uma coisa muito maior, muito mais forte. Óbvio que a gente falar sobre isso, a gente vai ter que voltar na questão da eleição do Bolsonaro. E assim, eu não estou aqui nem falando bem dele, nem mal dele, tá? Não é esse o nosso objetivo aqui, tá? Eu só estou querendo expor a situação aqui para que a gente possa apresentar a situação que você me perguntou, tá? Por causa da eleição do Bolsonaro, pelo menos aqui no Brasil, muita gente quis associar a imagem do Bolsonaro ao nazismo. Isso vem acontecendo desde que ele se elegeu, ok? E aqui, se você me perguntar, você acredita que o Bolsonaro é nazista? Não, ele não é nazista. Você acredita que o governo Bolsonaro é nazista? Claro que não, não é nazista. Mas estão colocando essa pecha nele para que as pessoas repulsem ele, porque repulsam o nazismo. E isso é muito ruim de todas as maneiras, mas uma delas é porque a gente está banalizando aquilo que realmente foi o nazismo, que foi o Holocausto, que é o que está acontecendo até hoje. Eu não sei licença. Oi. Calma aí, tem uma pergunta. Quem está falando? Tem uma pessoa, parece que está no áudio. O João Lucas, calma aí. João Lucas. Fala, João Lucas! Calma aí. Tô calmo. Tô super calmo. Ô, Pércio, até que o seu João Lucas se organize ali, você fala que existe talvez uma tendência de nós encontrarmos ascos do nazismo no governo atual. Mas aquele episódio do ministro não era da Educação, ministro das Artes, Cultura. lá, eu não lembro bem. Aquilo não te soou muito, porque eu não ouvi o áudio do homem falando, mas eu ouvi a música no fundo e todo um cenário montado. Não sei se estrategicamente ou se aleatoriamente, mas não te surge uma sensação de um terceiro Reich Tupiniquim? Eu costumo falar isso, porque aqui nos trópicos parece que a gente tem uma sedução
por esse. Eu falo a gente, não nós judeus especificamente, mas outras partes da nossa sociedade têm uma sedução por essa Alemanha dos anos 30. Não te soou parecido? Não, aquilo foi um absurdo, né, na verdade. Aquilo, tanto que a JJO se colocou contra, fizemos uma denúncia, entramos com uma manifestação no governo também, formal, fomos muito atacados por causa disso. É curioso você falar isso, porque as pessoas, elas estão malucas, né? Quando elas têm elas têm o ídolo deles ali, né? Quem quer que seja, né? Pode ser da esquerda, da direita, quem for. Quando tem o ídolo deles ali, eles ficam cegos, surdos, mudos, enfim. E a gente tem que parar para analisar a situação. E a gente foi muito atacado. As pessoas estavam, a palavra, né? Passaram muito pano para aquilo, mas era óbvio, era evidente o que ele fez. Eu não faço a menor ideia por que ele fez aquilo. A partir do momento que a gente tem também, dentro da SECOM, da Secretaria de Comunicação do governo, um judeu, que é o Fábio Weingarten, entendeu? Não sei por que ele aprovou isso, se ele ficou sabendo disso e se foi aprovado, entendeu? Mas, óbvio que aquilo foi o extremo, e eu fiquei muito feliz que aquilo aconteceu, porque extrapolou, entendeu? Não ficou um negócio ali, ó, por debaixo dos panos, foi ali, ó, mostrou, tá ali, entendeu? Mas não só ele, tivemos também muitos problemas com o Abraham Weintraub também, entendeu? Que falou muita coisa errada também, que a gente bateu nele também e fomos atacados também. E as pessoas precisam entender que não tem mais tempo, nem espaço, nem mais paciência para a banalização do Holocausto. A banalização do Holocausto, ela só faz com que a memória das vítimas que morreram, dos mais de 6 milhões de judeus e suas famílias, sejam desrespeitadas. Então, eu tinha separado aqui algumas imagens. Eu não sei se vocês viram, estão acompanhando agora atualmente, agora com essa questão da vacina e do lockdown. Me faz do quarto aqui, calma aí. Oi, João, fala Meu aí. pai tá aqui no quarto. A Inês Brasil, acho que está querendo entrar no áudio aí. Bom, a gente vê, só para concluir, a gente vê eu pelo menos acompanho com muita preocupação isso, porque as pessoas estão colocando no mesmo patamar o lockdown e a obrigatoriedade da vacina com o que acontecia no Holocausto. Exato. Gente, hoje eu vi uma imagem, eu consigo compartilhar com vocês aqui rapidinho? Sim. Deixa eu ver aqui, peraí. Uma janela. Tá aqui. Eu queria apresentar para vocês algumas coisas, mas aqui na última é sobre isso. Vocês estão acompanhando aqui? Estão vendo? Sim. Tá aí, né? Olha que ponto que chega essa loucura. Eles comparam tudo com o Holocausto. Economistas que apoiaram o teto de gastos são tão cruéis quanto os cientistas que construíram câmaras de gás em Auschwitz. Rapaz! O teto de gastos aqui do Brasil comparado com câmaras de gás em Auschwitz. Aí a imagem do lado tá aqui. Já que tem a arroba fechada, por gentileza, marquem... Ah, tá. Essa aqui foi a pessoa que marcou lá a JJ. Mas esse Luiz Camargo Vlog aqui, ele botou aqui em breve a estrela amarela e escrito não vacinado. Sabe? Isso é de uma torpeza tão grande que é isso que a gente precisa ficar atento. E eu acho que esse nosso encontro aqui ele é importante para as pessoas entenderem o seguinte: peraí, você está me falando que, primeiro, tem muito antissemita no Brasil. Sim, tem muito antissemita no Brasil. Muito antissemita no Brasil. 2, como que a gente consegue identificar quem são esses antissemitas? É só deixar falar. Dá corda para esses caras. Dá corda para eles. Fala que você é judeu. Quando você falar que você é judeu, pronto, acabou. Ele já vai falar que você é assassino de palestino, que você é dono de banco, que você controla a ordem mundial, e isso aqui. Como eu consigo combater essas pessoas? Hoje, estava até aqui agora, um cara chamado Danilo, ele entrou aqui agora, não sei se ele está aqui ainda, ele me mandou uma mensagem hoje no Facebook falando que
um coroinha falou mal dos judeus lá na igreja, sei lá, acho que ele frequenta, enfim, e que o coroinha falou mal dos judeus, que os judeus isso, os judeus aquilo. Tem que fazer denúncia, tem que chamar a polícia, tem que ir para cima, não podemos mais ficar de cabeça baixa, porque aí sim a gente começa a comparar com os judeus da Alemanha, porque começaram a ver que o negócio estava começando a complicar e deixaram quieto. Ah, não, aqui não vai acontecer, aqui não vai acontecer. Ah, não, imagina, aqui na Alemanha, imagina, aqui nunca vai acontecer isso. E aí aconteceu o que aconteceu. Então a gente não pode baixar a cabeça, a gente não pode deixar passar. Eu costumo ser conhecido por ser uma pessoa muito briguenta, mas eu sou briguento mesmo quando o assunto é antissemitismo. Eu não deixo barato. Eu não deixo barato. Não dá para deixar. Não dá. Pércio, aproveitando esse seu gás aí agora de animação, a gente percebeu que nesse período da quarentena surgiram muitos pseudo-intelectuais de ambos os lados, direita e esquerda, pseudo mesmo, que sempre usavam exemplos parecidos com esse que você nos trouxe para poder justificar essas questões do isolamento social, de quem vacina, não vacina, quem está doente vai para um campo isolado, e sempre usava o cenário do Holocausto para poder justificar o seu intelectualismo. A gente viu isso dentro do Einstein, nós vimos isso dentro de alguns setores da área de educação, vimos muito isso na política. Além da denúncia que a JJO se coloca à disposição de fazer, vocês também têm um trabalho de educação sobre o Holocausto? Vocês têm essa tratativa também desses casos? Temos, mas a gente já fez muito trabalho até o ano retrasado, principalmente levando sobreviventes do Holocausto para faculdades, escolas, comunidades carentes, para que as pessoas pudessem olhar para a cara daquele sobrevivente, ver na pele dele marcado o número dele ali do campo de concentração e falar, peraí, isso existe. Mas depois que criaram o Museu do Holocausto e a Sherita Pleitá, que é a organização que cuida dos sobreviventes e também da memória daqueles que morreram, eles começaram a ter um trabalho mais ativo. A gente faz agora as coisas em parceria com todos eles, tá? Então, lembrando que a JJO e a Legião Sionista são organizações de voluntários. A gente não tem ninguém que é pago, que a gente, olha, estamos pagando essa pessoa aqui para poder fazer algum trabalho. É todo mundo voluntário. Então, a gente depende muito do tempo das pessoas. Mas é extremamente importante que cada um aqui consiga ser um potencializador dessas informações sobre o Holocausto e sobre o que aconteceu. Porque a gente começa com o nosso círculo. Quantos de vocês aqui têm conhecimento de amigos ou até parentes que já falaram alguma coisa sobre o Holocausto? Eu tenho certeza que pelo menos uma pessoa que você conhece já falou alguma coisa de ruim sobre o Holocausto ou sobre os judeus. E aí vale um ponto também muito importante, que é o antisionismo. Porque hoje em dia as pessoas estão... quem é antissemita quer a todo custo colocar na cabeça das pessoas que o sionismo é uma coisa ruim. E o sionismo não é uma coisa ruim. O sionismo, para quem não sabe, é o direito de autodeterminação do povo judeu à sua terra ancestral. Resumindo, ou traduzindo isso, o povo judeu tem direito à sua terra. Porque só o povo judeu não tem direito à sua terra. Porque todos os outros povos têm, o povo judeu não. Então, o direito do povo judeu à sua terra, que é Israel, que é Jerusalém, é chamado... Então, tá rolando uma festa lá no João Lucas. Então, tem que tomar muito cuidado com essas narrativas que tentam impor nas pessoas de que o sionismo é uma coisa ruim. Se você que está me ouvindo agora entende que
gosta de Israel, que você apoia Israel, que você não tem problema nenhum com a situação de que o judeu mereça a sua terra também, e eu não estou falando de governo aqui, gente, eu não estou falando de governo. Porque eu não gosto do Bibi, eu não gosto dos esquerdos, eu não gosto do direita. Tranquilo, você pode não gostar de quem você quiser, e você pode gostar de quem você quiser. A única questão é que você não pode ser contra o único país judaico do mundo. Só tem um país judaico no mundo, que é Israel. Então tem que ajudar a quebrar esses paradigmas e essas informações erradas que as pessoas estão começando a colocar na cabeça, principalmente aqui dos brasileiros, de uma maneira muito, muito, como vou falar, muito devagar, sabe? A pessoa vem e fala uma coisinha, a pessoa pega, aí outra pessoa fala outra coisinha, a pessoa pega. Sutil. Muito sutil, obrigado. Muito sutil, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado. E, de novo, se a pessoa fala, eu sou contra Israel porque Israel oprime os palestinos, eu sou contra Israel porque eu sou a favor dos palestinos. Você pode ser a favor dos palestinos e você pode ser a favor de Israel. Você não precisa ser contra um nem outro. Dá para ser a favor dos dois. Entendeu? Pécio, a gente, no Brasil, encontra uma trajetória da presença judaica aqui desde o período da chegada dos portugueses. A cada 10 portugueses que chegavam, tecnicamente, 6 eram Deus. Eu acho, desculpa, eu acho que se você, como administrador, silenciar o João Lucas, eu acho que... Pode... tem que silenciar, Bruno. Bom, Pécio, só fazer uma questão bem rápida, né? Sobre esse processo da educação sobre o antissemitismo no Brasil, a gente precisa entender uma trajetória muito maior do que o tempo de hoje. Desde a chegada dos portugueses aqui, mais da metade da sua fragata era composta por cristãos novos que estavam aqui também sob pressão antijudaica. E aí passa uma trajetória de império, de colônia, de império e de república, também com essas características antijudaicas. Eu separei rapidamente aqui uma das coisas que me chama a atenção, porque eu trabalho o processo de imigração judaica em Juiz de Fora, e quando eu fui estudar uma das famílias daqui, que são os Moretsons, que foi uma família que, no final do século XIX, início do século XX, foi bem sucedida, eram empresários na área de grãos e por aí vai, e eles teve um dos seus filhos, que era Davi Moretson, campista, que teve uma ascensão na carreira política. Só que quando ele consegue vencer aquela linha de preparo, né, para se candidatar a presidente do Brasil, isso em 1911, o fato dele ser israelita o colocou fora da possibilidade de concorrer à presidência na época. Então, a gente está falando de 1911. E dali para frente a gente tem outros episódios que são menores, esbarra em Vladimir Herzog, esbarra em Liana Lutemberg, que foi assassinada há pouco mais de 7 anos atrás, que a gente percebe um antijudaico muito agarrado na sociedade brasileira, tomando mais como base a estranheza sobre o que é o judeu na cultura do Brasil. E eu procurei aqui alguns trechos, eu queria falar, mas eu não quero ocupar o seu tempo, que a gente encontra na nossa própria literatura o judeu sempre como uma figura do errante. Ainda é muito comum que o judeu é essa figura caricata, enigmática e quase que Woody Allen. Um filme de Woody Allen é o judeu. É com Stremel, é com Kaftan, é com Peot, ou seja, sempre aquela figura que vai trazer uma característica caricata. Então, talvez a sutileza do trabalho antissemita, antijudaico, ela tem que ser um pouco mais incisiva. O que você acha? Acho que a gente realmente tem condições e tempo para ser homeopático na luta contra o antissemitismo, ou a gente já pode ser incisivo já? Isso que você falou sobre a história judaica no Brasil, ela é interessantíssima. Eu até tenho uma playlist chamada Brasil Judaico no meu canal. Fazer um jabazinho aqui, né? Quem não está inscrito lá, entra lá, www.youtube.com/PércioBider. Fazer um jabá aqui, porque tem uma playlist de muito sucesso. E por que faz sucesso? É uma das playlists que eu mais tenho sucesso no meu canal.
tem muita visualização. E por que faz sucesso? Porque de cada 5 brasileiros, 3 têm a sua ascendência judaica. E é muito engraçado, vou usar essa palavra, engraçado que a gente tenha tantos descendentes de judeus aqui no Brasil, mas ao mesmo tempo a gente tenha tantos atos antissemitas de ignorância por parte do próprio povo. Então, quando você me pergunta como que a gente consegue combater isso, se a gente vai em dose homeopática ou vai já para porrada, eu vou ser muito sincero, eu sou da turma que vai para porrada. Desculpa. Acabou o tempo da gente baixar a cabeça para quem chega para mim e fala: você é um judeu de merda. Por que eu não posso baixar a cabeça se a pessoa fala que o cara é um negro de merda, ou se é um viado de merda, uma mulher de merda, ou um nordestino de merda, o que for, um cristão de merda, e eu tenho que baixar a cabeça se o cara fala que eu sou um judeu de merda? Nenhum deles está correto. Nenhum deles está correto. Mas a gente não pode mais baixar a cabeça. Vocês viram, em Minas, vocês são de Minas, não é? Acho que foi Eu sou de Minas, a Ilha do Pará. Aquele moço lá que estava no bar com uma suástica aqui no braço. Meu irmão, eu te juro, cara, se eu vejo... Desculpa, que agora eu estou um pouco mais político, as pessoas estão me pressionando para ser um pouco mais político, um pouco mais comedido. Mas se eu vejo um cara com uma suástica no braço, eu chego para ele: boa noite, senhor. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. O senhor poderia me dizer por que o senhor está usando essa suástica no seu braço? E se ele chegar para mim e falar assim: não é da sua conta, ou porque eu adoro o nazismo e foda-se os judeus, é voadora na boca na mesma hora, brother. Na mesma hora. Eu não tô nem aí, entendeu? Porque se... De verdade, eu sou às vezes muito criticado, porque eu falo essas coisas. Mas desculpa, gente, desculpa. É a mesma coisa que, sei lá, se o cara tiver também fazendo alguma coisa contra negros, eu vou para cima também, entendeu? Mas não podemos aceitar mais isso. Eu posso compartilhar com vocês aqui, eu não sei quanto tempo mais a gente tem. É muito importante. Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver, uma janela. Aqui. Eu gostaria muito de compartilhar com vocês coisas de 2 anos para cá, tá? Todo mundo tá enxergando aí? Me responda aí. Sim. Olha só. De 2 anos para cá, restaurante do Recife é alvo de polêmica após colar adesivo de boicote a Israel. Isso foi em 2017. Eu quero aqui agradecer também. Muito obrigado ao pessoal, os voluntários da Legião Sionista, principalmente a Núbia, lá de Pernambuco, que fez esse trabalho aqui maravilhoso. A gente está lançando uma página dentro da JJO, exclusivamente com essas informações aqui de antissemitismo no Brasil e no mundo, tá? Quando tiver, a gente vai lançar, talvez agora em janeiro, toda essa coleção aqui desses absurdos. Alunos de escola particular no Recife fazem saudação nazista em sala. Isso aqui foi em 2020, gente, 6 de março de 2020. Nós temos aqui um estrangeiro que ande pelas ruas da cidade do Cairo, no Egito, pode surpreender com essa loja de Hitler. Isso no Cairo. Aí vamos voltar aqui para São Paulo. 2 de março de 2020, polícia investiga denúncia de antissemitismo no interior paulista. O cara foi espancado lá porque ele falou que ele é judeu. Rapaziada, tô aqui com... Aqui nós temos 24 de janeiro de 2020, tô falando tudo 2020, gente. Filho de sobreviventes do Holocausto tem casa pichada com dizer antissemitas. Lá, isso aqui foi, se eu não me engano, foi na Itália. Aí vemos aqui uma coisa importantíssima, quero até olhar para vocês aqui. Temos aqui o problema com o Alcolumbre, que todo mundo sabe que é o atual presidente do Senado. Ele é de origem judaica, inclusive conheço ele pessoalmente, foi para Israel comigo, e a família dele também, lá do Amapá, e ele teve um problema esse ano que foi atacado por ser judeu, falaram, esse judeu e tal. E aí houve uma sessão de repúdio no Senado e tudo mais, mas nós temos do lado dele, eu não sei quem aqui gosta do seu Ciro Gomes. Se você é sionista, se você gosta de Israel, se você é judeu, se você tem descendência judaica, o que for, e gosta do Ciro Gomes, preste muita atenção no que eu vou falar agora. Ciro Gomes é antissemita. Ponto.
Ah, você vai tomar processo. Não, ele tomou processo pelo Einstein, pelo antissemitismo dele. Então, tomem cuidado com o Ciro Gomes. Ciro Gomes é um dos caras mais perigosos para a comunidade judaica aqui no Brasil. Tira não, vou passar o cartão de geral, se me tirar, vou passar o cartão. Vou botar aqui o cartão, vou botar lá no Facebook o cartão de geral. Tô a fim de meter pau, tudo no seu ano. Vamos lá. Oi. Sou eu. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Ah, então. Lembra que eu te falei nos comentários hoje? Do Você é o caso aqui Danilo. com a minha esposa? Prazer, Danilo. A gente já se conhece lá da sinagoga, do dia da sua filha. Ah, é verdade. É verdade, agora lembrei. E aí? Eu não te falei do caso lá com a minha esposa, do vizinho? Foi na igreja? São essas pessoas com essa mente de dinossauro desse tamanho que estragam todo o mundo que a gente vive. Não são pessoas, muitas vezes, que têm um pensamento de ser nazista ou alguma coisa assim, mas é uma mentalidade medíocre, pequena, que foi imposta há muitos anos pelas próprias pessoas dentro da igreja, vivenciaram isso, e hoje em dia se tornam esses boçais que fazem esse tipo de comentário absurdo e ganham um processo nas costas a troco de nada. O problema é histórico. A minha família, por muito tempo, ela até se distanciou de sinagoga, mas lá nos autos que você pesquisa sobre vítimas, está lá uma lista enorme de pessoas da minha família que foram assassinadas no Holocausto, nos campos de concentração. E aí você pega um ser desse, desprezível, né? E aí você fala, o que você vai fazer? Eu sou do mesmo time que você, cara. Para mim é muito mais fácil sentar a mão na orelha. Não recomendo Eu garanto isso. que se eu der um tapa, eu não Ó, peraí, deixa eu falar uma coisa muito importante. Não recomendo fazer isso, tá, gente? Você falou que, porque o pessoal tem que ir lá e dar porrada. Não, tem que chamar a polícia, chama a polícia, leva pra delegacia, ok? Não façam isso. Sabe por quê, gente, que eu vou falar isso? Por quê? A gente não sabe quem são as pessoas hoje, entendeu? Tem que tomar muito cuidado, porque se você não tá armado, a pessoa pode estar. E aí, a gente acaba tendo um problema maior do que o antissemitismo dela. Não que o antissemitismo seja maior, mas pode ter um problema maior. Então, liga pra polícia e fala, amigão, ó, tô aqui, tem um problema de antissemitismo aqui, vamos levar essa pessoa pra delegacia, leva pra delegacia, chama a polícia, não haja com as suas próprias mãos, ok? O que você falou, Danilo, sobre a Igreja Católica... Não, só é uma questão histórica, entendeu? A partir do momento que a Igreja Católica, quando se junta com Roma, com o Império Romano, é aí que o problema existe. E a gente tem milhares de anos depois que veio todo esse antissemitismo, esse ódio aos judeus, principalmente para as pessoas que às vezes nem sabe porque odeia, nem sabe porque não gosta, mas veio recebendo isso de geração em geração. E aí vem uma coisa muito legal. Né? E uma coisa muito legal que eu vejo hoje... Tá muito baixo a sua voz, eu não consigo te ouvir. Eu falei, é igual Giló. O pessoal não come e fala que não gosta. Sabe? Mas tem que tomar muito cuidado. Mas o que eu gosto muito de ver hoje são os pentecostais ou os neopentecostais hoje, que é a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, tá? A Igreja Evangélica hoje, ela é a maior amiga dos judeus e de Israel hoje em dia. Por quê? Porque eles são ensinados a amar Israel e aos judeus todos os dias, tanto nos cultos como em casa e tudo mais. Não estou entrando aqui no mérito se eles estão fazendo isso por... Até adotaram uma simbologia. Adotaram a simbologia e tudo mais. Não estou entrando no mérito... Adotaram a nossa simbologia. Mas eu não estou entrando no mérito do objetivo deles, mas eles são hoje os nossos maiores amigos. E isso faz uma mudança drástica
sobre o que Calvino e Lutero ensinaram desde o começo no protestantismo. Então, é muito legal o que a gente vê hoje na igreja evangélica. Só para concluir aqui, viu, Washington, para a gente não ficar mais alongando, eu quero mostrar para vocês aqui, então, só para falar sobre o Ciro Gomes, porque tem que tomar muito cuidado com esse cara aqui, que já foi processado, perdeu para a comunidade judaica, principalmente para o Hospital Albert Einstein, num processo de antissemitismo, tá? E aqui vai outras coisas aqui também, outras situações. Em Goiás, em São Paulo, no interior de São Paulo, na PUC, temos também aqui na Unicamp, em Nova Friburgo, em Vila Velha, e aqui, esse que é o mais importante aqui que eu quero passar para vocês, que é essa comparação que estão fazendo até o momento sobre o lockdown, a vacina e tudo mais. A gente teve um caso, por exemplo, com a Anísia, aquela doutora Anísia, acho que Tamaguchi, se eu não me engano, dela, e que a gente teve atacaram muito a JJO e a mim pessoalmente, eu tenho todos os prints aqui, que atacaram porque acharam que a gente que mandou ela embora do Hospital Albert Einstein, que não foi verdade, a gente só fez uma denúncia do que ela fez, né, de comparação com o Holocausto e a cloroquina e tudo mais, mas aí que começa a entrar toda aquela raiva e aquele sentimento histórico que está guardado no povo brasileiro, e não só no povo brasileiro, mundial também, contra os judeus. Para vocês lembrarem também que existe o movimento BDS, que é o boicote, desinvestimento e sanções. Tem muita gente que fala, não vamos falar sobre isso, porque senão vai gerar interesse, as pessoas vão querer saber o que é. Tem que saber o que é. Tem que saber o que é para que as pessoas consigam barrar esse movimento aqui no Brasil, que não pode deixar O Pércio caiu, gente. Ou eu caí. O Pércio caiu. Acho que é o Pércio que caiu, né? Voltei! Voltou para usar razão. O BDS, não sei o que aconteceu, desculpa, eu tô com uma internet aqui totalmente dedicada para isso. Mas o BDS tem que ser combatido, gente. Tem que ser combatido como? Você viu alguém falando sobre o BDS, falou sobre boicote a Israel, falou sobre boicote a algum produto de Israel? Denuncia ele, denuncia essa pessoa, denuncia essa empresa. Vamos fazer denúncias, gente. A gente não pode ficar calado, tem que fazer denúncias. Não sei se vocês viram, começaram a boicotar até a Gal Gadot, que é a Mulher Maravilha, porque ela é israelense. Então, quando você me pergunta o que a gente tem que fazer, tem que ir para cima, tanto na parte de polícia, Ministério Público, como também de internet mesmo. A gente tem que chegar nos fóruns, nas páginas, nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook, em todos esses lugares, e contestar, fazer com que as pessoas entendam que elas estão falando merda. Estão falando merda contra Israel e contra os judeus. Não podemos deixar mais barato isso. Eu falei demais agora, né? Vamos lá. Quem mais quer falar? Não falou, não. Ô, Pércio, só em relação a Maciel Fonseca, ele é advogado aqui em Juiz de Fora, ele é presidente da Comissão de Patrimônio, ele deixou uma sugestão aqui no chat que é muito interessante, até mesmo para a gente poder, nós como civis, nos comportar frente a essas situações que possam ser adversas. Ele fala o seguinte: a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, possui dentre suas diversas comissões as comissões de liberdade religiosa. Ele deixa a sugestão que cada um jogue no Google para buscar as comissões de liberdade religiosa mais o nome da cidade ou estado, como, por exemplo, Comissão de Liberdade Religiosa de São Paulo, é uma sugestão. E um canal eficaz para envolver o setor jurídico na demanda, até mesmo como uma forma de pressionar o legislativo e judiciário para tratar as questões afetadas à intolerância religiosa. É uma sugestão boa para a gente que é de sangue quente, principalmente, porque uma vez que a gente parte para as agressões físicas, verbais e por aí, a gente tem que responder judicialmente por aquilo. E muitas das vezes a gente não vai ter a força necessária para fazer uma defesa qualificada. Então, a sugestão do Dr. Maciel é essa, que a gente normalmente procure a OAB e essas comissões. Uma outra coisa, Pércio, que é interessante sobre o BDS, é importante a gente saber da existência dessa organização, que aqui no Brasil eu não sinto que ela é muito forte, diferente da Europa,
e nos Estados Unidos, existem campanhas das próprias indústrias e fábricas israelenses que falam e alerta. Se você está apoiando o BDS e não consumir esse produto, saiba que esse produto também foi confeccionado por mãos palestinas. Então, existem os produtos também que estão dando essa sinalização. Uma vez que você deixa de comprar uma caixa de suco, uma tecnologia qualquer produzida em Israel, existe uma grande possibilidade desta fábrica ter mão de obra palestina. Foi o que aconteceu com a SodaStream. Exato. Não sei se você lembra. Eles fecharam a fábrica na Palestina e abriram em Israel. Eles perderam o emprego. Perderam. Agora que você falou sobre o advogado, eu gosto muito de ouvir advogados e eu respeito muito o que advogados falam. E eu tenho total convicção de que ele está certo, tem que procurar mesmo, não tem que partir para a ignorância, nem física, nem verbal. Porque senão a gente perde totalmente a nossa razão. E quando a gente perde a razão, a gente não tem mais argumento para condenar aquela pessoa. Então, a minha sugestão é que não façam isso de forma agressiva, não façam isso de forma violenta, principalmente na internet. Muitas vezes, as pessoas elas são ignorantes. E a gente está acostumado, quando vê qualquer situação que ferve aqui, que fala mal da gente, que ferve, eu vou xingar ele. Calma, respira. Pensa e fala assim, peraí, essa pessoa, ela é ignorante ou ela é mau caráter? Porque se ela for mau caráter, não adianta responder. Você vai responder para as outras pessoas. Mas se ela for ignorante, é importante responder para ela de uma maneira educada, para que ela possa entender, opa, peraí, esse judeu aqui, ele não é como estão falando. Ele é um cara legal, ele está me explicando. Deixa eu ver o que ele tem para falar. Entendeu? É uma estratégia extremamente comprovada que dá certo. Porque senão eles vão falar, tá vendo? Olha aí, esse judeu aí, esse sionista, ele é agressivo, ele é violento. Se ele faz isso comigo, imagina o que eles fazem com os palestinos e tal. Então tem que tomar muito... É verdade. Então tem que tomar muito cuidado. Eu sei que ferve, eu sei que é muito ruim quando a gente vê alguma coisa que irrita a gente quer responder na hora. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente tem que trazer essas pessoas, os ignorantes principalmente, para o nosso lado da verdade. Não é para o lado, eu quero que você fique do meu lado porque eu sempre tenho razão. Não, Israel não tem sempre razão, entendeu? Mas calma, vamos trazer para o lado da verdade aqui. Deixa eu te explicar, amigo, deixa eu contar para você o que está acontecendo. Vamos lá, aconteceu isso. Se a pessoa começar a te xingar, aí você bloqueia, tira print, quer processar, enfim, o que seja. Mas não xingue, e principalmente não vá, se for pessoalmente, não vá para porrada ali nas vias de fato. Não façam isso. E você tinha me falado... Tá picando. Sejam verdadeiras e comecem a boicotar produtos de Israel de verdade. Boicotem Waze, boicotem WhatsApp, boicotem ressonância magnética, boicotem os seus computadores que têm processador do Intel, boicotem algum modelo de exame que tenha sido criado em Israel, boicotem tudo isso. Não boicotem só o produtinho lá que nem se explicou aí da caixinha de suco. É fácil boicotar suco de laranja, mas é impossível boicotar penicilina, né? Eu sempre falo isso. Pois Íria. Oi, Otto. É só te chamando para a sala para você conversar com o Pércio. Eu queria, assim, algumas pessoas, de repente, querem fazer algumas perguntas, não? Aqui no chat, eu não estou conseguindo ver o chat em Washington. O chat está bem ativo, né? Flávio Vaz, ele fala a verdade, na Universidade Federal de Juiz de Fora, nós já tivemos casos de pichações no banheiro semelhante a uns 2 anos atrás. Isso ele está falando, talvez, em relação a essas pulsões de antissemitismo. E o Maciel Fonseca dando justificativas, porque a população brasileira que não judaica, ela não conhece realmente os parâmetros da organização da coletividade judaica, e é importante ter um processo de educação continuada. Danilo Moll fala, não foi fácil engolir as ofensas à minha esposa, o sangue ferveu, mas vamos entrar com uma ação
essa semana. Ele está contando de um caso particular que houve entre ele. Pércio, eu percebo que a juventude judaica, o próprio nome já diz, eu percebo que são muito jovens as pessoas que estão com vocês ali, né? Então, essas orientações de segurar a onda tem que ser reforçada, porque a galera mais nova, a energia lá em cima, então tem que estar sempre mantendo essa vigilância, né? Tem que tomar mesmo, porque o que acontece? Eu, como eu falei, eu sou assim, entendeu? Eu também sou sangue quente e tal, e eu já tive problemas com isso também, entendeu? Então, mas eu aprendi, e óbvio, a experiência, ela faz com que a gente aprenda. É muito mais certo de dar certo, né? É uma redundância, mas é verdade. Dá muito mais certo você falar com tranquilidade para a pessoa, porque ela já está na defensiva. Se você já chega na porrada, ela vai ficar mais na defensiva ainda e vai criar um embate maior ainda, mais força, mais embate, e a gente não vai sair do lugar. Qual é o nosso objetivo? É explicar, é informar, é educar. E a educação, ela nunca é pela violência. Nunca é com agressão. Ela é com educação. Educação você consegue fazer com educação. Então, experimentem fazer isso. No seu fórum, da próxima vez, no Twitter, no Facebook, onde vocês estiverem, quando alguém falar alguma coisa sobre Israel, sobre os judeus, chega com educação com a pessoa. Fala, amigo, eu até entendo, eu posso entender seu ponto, me explica de verdade de onde você tirou isso, mas eu posso te falar a minha visão sobre isso? Ah, você só vai falar porque você é judeu. Claro que eu vou, mas eu vou te falar. E aí você quebra a pessoa e fala, olha, eu também não concordo com tudo que Israel faz, cara. Eu também não concordo com tudo que o governo de Israel faz, assim como não concordo com o que o governo do Brasil faz. Mas vamos dialogar aqui? Podemos dialogar? Podemos. Quando você dialoga, você quebra, você desarma a pessoa, e aí você faz com que ela comece a te ouvir. Porque se você vai na porrada, ela não vai te ouvir. Ela não vai nem querer te ouvir. É verdade. Iria, eu vou só fazer uma pergunta aqui que o Simão Pescher deixou para a gente lá no chat do YouTube. A pergunta dele praticamente vai responder em função até do evento de hoje, né? Ele pergunta se alguém de nós, você, no caso, sofreu antissemitismo. Muito! Nossa! O encontro de hoje acontece em função disso, né? Mas demais! Olha, não só eu sofro antissemitismo, mas eu sofro ataques. Eu recebo muitos ataques também. Muita gente que me manda mensagem ou que liga e que manda falando que eu vou morrer, que eu sou judeu, que eu vou morrer, que vai me pegar. Porque eu dou minha cara a tapa, entendeu? Eu sou a personificação do combate ao antissemitismo. E as pessoas, elas me veem como uma ameaça, entende? Então, eu recebo muitos ataques também, que obviamente são levados para a polícia, Ministério Público e tudo mais. Mas o que eu costumo dizer é que antissemita, geralmente, é covarde. Ele fala muito, late demais, mas não faz. Quando a pessoa fala muito, eu não tenho um problema, entendeu? Eu falo, você é um covarde mesmo, acabou, dane-se, nem ligo, mando para a polícia, acabou, para a delegacia, para o Ministério Público e tal. O problema é quando a pessoa não fala. E aí vem a questão de perfis com muitos seguidores que fazem algum tipo de declaração ou manifestação antissemita ou antisionista que possa gerar algum daqueles milhares de seguidores que ele tenha para fazer alguma coisa. Ele talvez não vai fazer, mas algum seguidor dele vai fazer. E isso que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente já viu que lobos solitários são mais perigosos do que aqueles que alardeiam que vão fazer alguma coisa. Então esse é o nosso maior desafio, né? De fazer com que influencers, né, que tem milhares de seguidores e pessoas que têm relevância realmente com pessoas, tenham cuidado com o que vão falar ou que vão se manifestar em relação aos judeus e a Israel. E, na dúvida, procura a Juventude Judaica, né? Manda sempre para a Juventude Judaica Organizada, a gente está no Facebook, está no Twitter, está no Instagram, tem o site também, se a pessoa quiser participar, tem o movimento da Legião Sionista, é só entrar lá,
agora jjo.org.br. Você vai conhecer todo o nosso trabalho, tem lá Legião Sionista, clica lá no Legião Sionista, entende o que é o trabalho, já são mais de 1.500 pessoas no Brasil inteiro em prol de Israel e contra o antissemitismo, é muito legal. Pércio, mas preciso ser judeu? A maioria não é judeu. E a maioria também não é jovem, tem um monte de senhor, senhora, tá cheio de gente lá. Ótimo, isso é muito bom. Pércio, eu acho que a Ilha caiu na transmissão, ela está lá no Marajó, a Ilha voltou. Ilha, vamos já encerrar já para liberar voltei, aqui tá ruim aqui. Então, a gente já pode liberar o Pércio. Vamos. Mas a gente libera já. Mesmo, Pércio, Pode falar, Ilha. Infelizmente, é um assunto muito polêmico, mas é muito bom, é essencial que discutamos isso, né? Que a gente tem que discutir o tempo todo. Eu sempre falo para os meus alunos, né, que o antissemitismo aqui na nossa Amazônia, ele é muito o tradicional. A Hannah Arendt, ou a Tuti Carneiro citou a Hannah Arendt, e ela diz o seguinte, que no Brasil nós temos muito, no início, o antissemitismo tradicional, que é aquele mais religioso, e logo em seguida a gente vai ter um antissemitismo, né, mais ideológico, mais voltado para a política. Então, é o que aconteceu na era Vargas, nos anos 30, mais sob influência nazista, que você já falou aqui. E eu considero os dois muito, muito perigosos, né? Começa com um e, na verdade, vai desembocar no outro. Então, Pércio, foi uma aula. Eu queria falar mais, debater mais, mas o tempo é curto, né? 9h20 já, vamos já para as 9h30. E, enfim, foi um prazer tê-lo aqui, um prazer mesmo. E gostaria que um dia se repetisse novamente aqui, né, com o nosso projeto Marajó Acertadinho, que você tivesse um tempo para debater mais ainda esse assunto, para a gente largar mais ele. Obrigada pela tua presença. O prazer foi meu, como eu falei, eu estou mais acostumado a apresentar o programa. Foi muito legal a participação da Ilha. Se você não assistiu, entra lá no YouTube, procura Shalom Show com a Ilha, Chocron. Foi muito legal. Foi um dos mais assistidos, sabia, Ilha? Foi bem bacana mesmo a sua participação lá. E eu tô, na verdade, a gente está acostumado a fazer isso pessoalmente, né? Fazer palestras, apresentações e tal. Agora, com essa pandemia, a gente teve esse novo normal aqui. Então, para mim, foi um prazer enorme ter aqui vocês. Espero que a gente possa fazer de novo, mas com mais participação das pessoas. Não sei quantas pessoas fizeram perguntas e tal, e que não puderam ser respondidas, mas se quiserem mandar para mim, ou na página da JJO também, a gente pode responder também. Fiquem à vontade. A gente está aqui para vocês. Vocês são super bem-vindos. Quem quiser atuar contra o antissemitismo, as portas estão abertas. Quem quiser atuar a favor de Israel, as portas estão escancaradamente abertas. Convido vocês a se inscreverem no meu canal, no youtube.com/PércioBider, que lá tem muita coisa legal também. A gente talvez continue o programa Shalom Show ano que vem. A gente fala bastante coisa bacana lá. E para mim é sempre um prazer enorme ver amigos aqui para a gente discutir sobre esses temas, que é muito importante. Não deixem o antissemitismo tomar conta do nosso redor. Muito obrigado. Ótimo, Pércio, eu agradeço você, em nome da Biblioteca Hebraica de Juiz de Fora, que hoje, em parceria com o projeto Marajó Sefardi, teve essa necessidade de poder trazê-la aqui. Esperamos que no próximo ano, quem sabe, numa caravana, onde você vem aqui para Minas, lá até o Pará, vai passear. Inclusive, Pércio, eu acredito, tenho uma colega nossa aqui, que ela é tia, eu acho que da sua esposa. São primas. Quem é? Esther Rotter, lá da... do Sul, não é? Lá do Sul, exatamente. Ela é tia das meninas aqui, Rebeca, Laura Rotter, de Juiz de Fora. E a gente sempre conversa, sempre fala de você, do programa Juventude Judaica. E hoje foi um prazer, né? Consolidamos aí mais um pouco da nossa aproximação. Fica o convite para visitar Juiz de Fora. Tá? Deixa passar essa loucura, né? Com certeza vai ser um prazer. Minha mãe é de Pouso Alegre. Pouso Alegre?
Tá perto aqui. Tá perto. Minas Gerais é um país, né? Mas está perto, dá para chegar até lá. Bom, Pércio, muito obrigado pela presença, pela essa gente de hoje. Íria, muito obrigado também pelo convite. A todos que estão na sala, um grande abraço a todos. E Am Israel Hai.